Quando se fala em idolatria, a imagem que vem à cabeça de muitas pessoas é a de estátuas, velas acesas e rituais religiosos. Principalmente para os evangélicos, a ideia de idolatria está profundamente associada à tradição católica e suas imagens sacras. Mas isso é apenas uma parte muito rasa da conversa. A idolatria vai muito além de imagens ou objetos de devoção. Ela se manifesta, principalmente, de forma silenciosa, quase imperceptível. E talvez o ídolo mais adorado do nosso tempo seja o próprio ego. Vivemos numa geração em que o eu é rei, o meu desejo é soberano, o meu sonho é sagrado. E tudo que se opõe ao meu querer, à minha opinião, ao meu prazer, é automaticamente descartado ou ignorado. E isso não é liberdade, isso é idolatria do ego. É quando o próprio indivíduo se coloca no centro do universo, como se a vida inteira girasse em torno de suas vontades, suas dores e seus interesses. E essa idolatria é alimentada todos os dias pelas redes sociais, pelas comparações, pelo culto à estética, ao sucesso, à validação constante. Você já reparou como tudo se volta para a performance? Sobre mostrar que você é o melhor, o mais bonito, o mais forte, a pessoa mais feliz? A idolatria do ego veste 1000 máscaras. O ego idólatra não suporta críticas, não aceita correções, reage com raiva ao ser contrariado. E pior, vive uma vida de ilusão achando que pode tudo, que merece tudo, que não precisa mudar nada. Mas onde está o perigo real nisso tudo? Está na perda da verdade, porque quem se idolatra se engana, e quem se engana se afasta da realidade, se afasta das pessoas, se afasta de Deus. O ego idolatrado vive para inflar sua imagem, mesmo que sua alma esteja esvaziada. É a pessoa que precisa se afirmar o tempo todo, que exige reconhecimento, aplauso, holofote, mas que por dentro está desesperadamente insegura. A idolatria do ego gera vaidade, minha gente, gera orgulho, arrogância e, no fim, solidão, porque ninguém consegue conviver muito tempo com quem só fala de si, com quem só pensa em si, com quem acha que o mundo deve orbitá-lo. Mas por que isso acontece? Porque é mais fácil viver iludido do que olhar para suas próprias feridas, porque é mais confortável manter a pose do que lidar com a vulnerabilidade. Porque o ego se fortalece quando a alma está enfraquecida. E quanto mais frágil o interior, mais barulhento o exterior. Mais necessidade de provar, mais compulsão por aprovação, mais dependência de curtidas, elogios, likes e status. Mas tem um problema. O ego pode até subir no trono, mas não sustenta ninguém de pé. E a queda vem, cedo ou tarde, sempre vem, porque quem se idolatra esquece que é pó, esquece que erra, esquece que precisa de ajuda. E aí, quando o fracasso chega, e ele chega, o abismo parece insuportável. A idolatria do ego impede o crescimento, porque impede a humildade. Quem se acha demais não aprende. Quem não aprende repete os mesmos erros com mais intensidade. A cura desse vício começa com um gesto simples e profundo. Reconhecer que você não é o centro do mundo, que você precisa dos outros, que você não é um sabichão, que você não sabe tudo e que sua dor não é mais importante do que a dos outros. Quebrar a idolatria do ego é como quebrar um altar antigo construído dentro da alma. Exige renúncia, confronto interno. Exige coragem para admitir: eu me tornei o meu próprio Deus. E aí vem o ponto crucial. Não dá para seguir em frente com leveza enquanto você carrega um ego inflado nas costas. O ego exige performance, perfeição, controle. Mas a vida real exige entrega, adaptação e verdade. Desinflar o ego é um ato de liberdade, é deixar de querer controlar tudo, é entender que nem sempre você vai ser o mais amado, a mais certa ou a pessoa mais admirada, e que está tudo bem. Quem quebra a idolatria do ego começa a olhar para o outro com mais compaixão, começa a ouvir mais, a julgar menos, a servir mais e se promover menos. Não existe crescimento espiritual sem humildade. E não existe humildade enquanto o ego for adorado. A idolatria do ego é o veneno da alma moderna. E o antídoto é a verdade sobre quem você realmente é. Você não precisa se tornar pequeno, mas precisa parar de se achar gigante. O seu valor não está na sua aparência, no seu sucesso, no seu nome, mas no seu caráter, na sua essência, na sua capacidade de se entregar
ao que você pode ser de mais valioso. Que hoje você desça do altar que construiu para si mesmo e aprenda a habitar o chão da humildade, porque é no chão que Deus começa a reconstruir aquilo que o ego tentou destruir.